Apranjanurani Radhe Rameshwari Vishwanaste Pranamami Hari Vrindavan Tulasi Devai Priya Vishwasya Vishnavati Pradevi Sasyavati Namo Bhakti-vihina Aparada Lakshmi Shivashtakamati Namaste Charanarvindam Namaste Charanarvindam Namaste Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura-bhaktari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare मंगल साईं महाराज की जय गुरुदेव की जय प्रभुपाद की जय हिंदी बोले इंग्लिश भी और जो इंग्लिश लोग आए हैं वो क्या करेंगे? ट्रांसलेशन सुनेंगे और ट्रांसलेशन है कहाँ है? ट्रांसलेशन है तो ठीक है, नहीं ना? अच्छा ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करो। बहुत दिन हो गए हिंदी बोले ही सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टो तरफ से श्रील रामन गोस्वामी महाराज की Então, primeiramente eu ofereço mais uma reverências ao mestre espiritual Nitya Previsão Vishnupada Sadrashata Shrimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, Nitya Previsão Vishnupada Sadrashata Shrimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj e também Nitya Previsão Vishnupada Sadrashata Shrimad Bhaktivedanta. Tradução. Então vim até vocês
योग्यता विचारी किसी नहीं पाई हमारे कोरोना से Tô, eu और vou sentar कोरोना mais. हुए दिया दिया Oh my God. We We fit everywhere. Yeah. योग्यता विचारी किसी नहीं पाई Então, Jogata Vichari Krishna Pai. हम अपनी योग्यता की विचार करते हैं Então, analisando as minhas qualidades, então a gente pode ver que nós não podemos fazer nada, nós temos qualidades para fazer nada. करे योग्यता विचारी किसी नहीं पाई तुम्हारे कोरोना से तुम्हारे कोरोना से आपके कोरोना बिना Então, sem a sua misericórdia, sem Karuna, então nós não podemos fazer nada. और कोरोना ना मिले कांदिया Como é que é? Ele tá traduzindo em inglês lá. यदि आप Então, Gurudeva, se você não me der a sua misericórdia, इस शरीर को मैं então chorando e chorando, eu vou deixar esse corpo. छोड़ दूं गिव अप माय बॉडी कीर्तन का हम लोग हर रोज करते हैं Então, Kirtana, então a gente canta esse Kirtana todos os dias. एवरीडे यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग हरि सर गुरुदेव कृपा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया Português. Hã? हम लोग क्या कीर्तन करते हैं Aqui, que a gente canta थोड़ा कृपा então me dê uma gota da sua misericórdia. क्योंकि गुरुदेव कहा जाता है कि कृपा की क्या है वो Porque a misericórdia de Guru é o quê? É a Sambandha, né? O conhecimento. कितना पानी है Ah, não. Perdão. Porque a misericórdia de Guru é como um oceano. E, है então, अर्थात quanto de água tem dentro do oceano? ठीक उसी प्रकार Então, da mesma forma, Gurudeva. आपके समुद्र Então, a sua misericórdia é como um oceano. Então, se uma gota da sua. Então, me dê uma gota dessa sua misericórdia. Isso vai me satisfazer. हम हर रोज कीर्तन करते हैं Então, todos os dias a gente faz esse Kirtan. इतने परिमाण में अनुभव कितने करना Mas quanto de realização nós temos nesse जब Kirtan? तक इसके अनुभव नहीं करें Porque enquanto você não realizar isso, जब इसका हम जब तक अनुभव नहीं करें तो कीर्तन करने से कोई फायदा नहीं होगा है? जो गाने वाला गाय चलेगा है então, से कुछ लाभ नहीं होगा इसलिए कीर्तन के साथ ही साथ então por isso, अनुभव करने além de cantar, você precisa realizar esse Kirtan. Né? बच्चों थोड़ी सी रियलाइज करो देखो Então, se você realizar um pouco desse Kirtan, então o seu coração द्रवीभूत हो ele vai se derreter. इसलिए हमारे गुरुदेव जो बाबू गोस्वामी महाराज Então, Gurudeva Shilavamana Goswami Maharaj ele dizia: गायने वाला वो गायन होता है क्या होता है वो गायन गाता रहता है क्योंकि जब तक um cantor ele canta, mas você precisa do que realizar o significado desse Kirtan. कहा जाता है Porque só cantar não vai dar em nada. Então, por isso, você tem que realizar. अनुभव होते जाएगा Então, quanto mais realização você tiver, निर्मल होगा क्या होगा então mais macio o seu coração ficará. काम क्रोध लोभ मोह Então, luxúria, inveja, raiva, tudo isso vai se derreter.
नहीं तो गाया तो बहुत सुंदर सर से Mas se você cantar, क्या करते हैं? cantar com muito melodicamente, मनोरंजन हो जाता है लोग मनोरंजन जैसे आप बता रहे हैं ना बोले, então vai ser um entretenimento. क्या होगा कभी भजन सुनना होगा क्या होगा Então vai falar, nossa, que kirtana lindo. भजन भजन कीर्तन करके चले जाते हैं बहुत लोग आते हैं फिर एक Mas- नाइट में 2 लाख 3 लाख रुपया लेते हैं Então grandes cantores vêm, नहीं लेते eles cobram, né, 100 mil, 3 लाख 100 mil, 200 mil rupias. आज बस कीर्तन को आएगा थोड़ा Então eles fazem kirtana, mas é um entretenimento. 3 घंटे बैठे Então sentam por कीर्तन किया 2, 3 horas. Ah, muita फिर bem-aventurança. संसार में वो क्या हो जाता है मत हो जाता है क्योंकि इससे कोई अनुभव नहीं। इसलिए कहा जाता है Então por isso que é dito, então, o nosso Gurudev ele dizia, देखो साधु संग में है कुछ então em Sadhusanga, कथा श्रवण कीर्तन você deve ouvir esse kirtana. बात परीक्षित महाराज Então कथा भवापो वर्गो Sukadeva Goswami ele disse, जनस्य अत्युत सत्संगम वही तदैव सद्गतो बराबर से जायते। अच्छा ये कौन बोल रहे हैं? então quem falou esse shloka? Muchukunda. मुचकुंद महाराज। ये मुचकुंद राजा के Então quem falou isso foi o rei Muchukunda. बहुत प्रभावशाली राजा थे। इसकी कथा सुनते हैं। Então esse kata, एक बार देवता então a história do rei Muchukunda. संग्राम करते हैं। Então uma vez os semideuses e os demônios eles estavam em guerra सब देवता e os semideuses eles estavam prestes a perder. Então eles vieram a esse mundo material e eles chamaram esse rei Muchukunda. और देखो मुचकुंद राजा ने क्या की E veja o que esse rei ele fez. इतने घनाघ युद्ध करने लगे Ele lutou com tanto vigor जिससे सब असुर लोग que ele राजी derrotou todos os demônios. विजय लगते E assim ele conquistou, foi vitorioso sobre todos os demônios. Então, os semideuses falaram, você né, nos trouxe a vitória, então o que você deseja? E aí o rei Muchukunda ele disse, riqueza, eu tenho belíssimos filhos, mulheres, eu tenho tudo. Eu não quero nada disso. Então o que você quer? Então eu tô muito cansado. Então eu quero descansar. E quando eu estiver descansando, e se alguém, quando eu estiver descansando, se alguém me despertar, quando eu abrir os meus olhos, essa pessoa ela vai ser destruída. Então que o rei Muchukunda ele foi até uma caverna numa montanha descansar. Então veja. Então, quando Krishna ele estava fazendo os passatempos em Dwaraka Lila, então Kaljavana कृष्ण के साथ संकार में लगा क्यों काल जीवन एक बहुत प्राप्त करना então esse demônio ele recebeu ele recebeu essa misericórdia, essa bênção de Shivaji, que nem mesmo o Bhagavan podia matá-lo.
वंश में जन्मा। Então Kaljavan, ele nasceu numa família de Brahmana, mas por conta da má associação, जवन बनी। इसलिए इसके नाम ele se tornou, né, um demônio. Por isso ele tinha esse nome, Kaljavan. तो ब्राह्मण होता है। Então, algumas pessoas elas nascem na família de Brahmana, mas as atividades delas são como de demônios. जन्म कहीं भी हो किंतु कर्म ही हमारे क्या है प्रधान कार्य। Então o nascimento ele é importante, mas as atividades são ainda mais importantes. Então se você não faz um karma, se as suas atividades não são boas, mesmo que você tenha nascido numa família de brahmanos, então isso não vale nada. Então por isso você tem que ter uma conduta adequada. स्वयं भगवान को ललकार में भगवान जानते थे। Então Bhagavan ele sabe que ele pode matar qualquer um, महादेव के जो दिए हुए mas pela misericórdia de Mahadeva, então Bhagavan Krishna está pensando, eu vou respeitar nessa bênção que ele deu. जब ललकार में लगे ना भगवान के पीछे भगवान आगे के दौड़ने लगे और उसको पकड़ने के लिए वो कौन एक काल में। Então Krishna, o que ele fazia? भगवान दौड़ते दौड़ते Ele saía correndo e Kalyavan vinha atrás, aí ele deixava, né, ele chegar mais perto, ele corria mais perto, e assim estava, né, brincando. Até que ele foi até nessa caverna, onde o rei Muchukunda ele estava descansando. Então ele entrou nessa caverna e ele se escondeu. सोचने लगे Então Kalyavan, ele pensou, ó, एक बार esse Krishna com medo de mim, então ele está se escondendo aqui embaixo, fingindo que está dormindo. ऐसे विचार करके कालजवन ने Então pensando assim, Kalyavan, ele अपने पैर के द्वारा आघात करने लगे और chutou então o rei Muchukunda, pensando que ele era Krishna. और उस समय मुचकुंद राजा Então o rei Muchukunda, आंख उनके साथ ही साथ ele abriu seus olhos e o que aconteceu? छाई भस्म हो गए। इस कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी पास बल्कि आंख भस्म हो गए। Então ele virou cinzas, né? Ele मर गए virou cinzas imediatamente. और स्वयं भगवान कृष्ण ये मुचकुंद के निकट Então depois que esse demônio Kalyavan ele, né, virou, né, cinzas, então o senhor Krishna ele foi diante do rei Muchukunda. Então o rei Muchukunda ele recitou esse verso. सत्संग मोजहि तदैव सद्गतु परावर से कही। देखो एक सुंदर श्लोक बताया इस संसार में जी भ्रमण करते करते Então o que ele está dizendo nesse verso? Ele disse, as pessoas estão vagando nessa existência material, mas quando elas estão próximas de serem liberadas, então eles recebem satsanga. Porque enquanto você não recebe satsanga, a boa associação, nada vai acontecer. सत्संग में सब आ जाता है। जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं एक व्यक्ति Então Vishwanath Chakravarti Thakur ele disse, सुकृति के फलस्वरूप सत्संग में आ जाते हैं। então pelo fruto de Sukriti, então você obtém satsanga, você obtém sadhusanga. Então Sukriti significa boas atividades espirituais. Satsanga सुकृति पूर्वशन अनेकों जन्म की सुकृति जब Então, coletando o Sukriti de milhares e milhares de vidas, e quando esse Sukriti ele amadurece, então você obtém sadhusanga. Então, mas nem todos virão para सत्संग में यदि कहो तो आई तो गया nem todos terão sadhusanga. बोले कुछ लोग यदि आज तक कैसे आ जाता है वो एक्सीडेंट Mas algumas pessoas aparecem acidentalmente. उनके सुकृति के फलस्वरूप नहीं है
तो कैसे आ गया Então, algumas pessoas elas não vêm pelo fruto do seu sukriti, elas vêm acidentalmente. जो सुकृति के बल पर जो आ जाता है वो कभी उसकी Então, aqueles que vêm pelo fruto do seu sukriti, eles nunca vão, né? और जो अचानक आ गए Mas aqueles que vêm acidentalmente, eles, da mesma forma que eles vieram, eles vão. आया राम और मतलब Então, Airam, Gairam. Então, o Rama veio e se foi. आया राम गैर क्या है रिजल्ट है Aí, Gai. जो आए हैं वो चले जाते हैं बहुत लोग आते हैं Então, do jeito que veio, voltou. Então, muita gente vem e volta. माला भी ले लेते हैं Então, muitas pessoas vêm, recebem japamala, पता नहीं कुछ não canta nenhuma volta, mas eles receberam. Já viram? बहुत लोग Então, muitas pessoas, माला भी ले लेते हैं elas, आपको जितने साधु मिल जाते हैं सबसे ले लेते हैं então eles não deixam ninguém de fora, né? Qualquer sado que eles encontram, eles pegam a japamala do sado. ये बोले कोई नहीं करता Mas eles não cantam nem mesmo uma volta. जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक उदाहरण Então, o Bhaktisiddhanta Prabhupada ele dá um exemplo. दीक्षा ले गया मंत्र ले गया Então, o garoto ele recebeu Diksha. गायत्री मंत्र ले Então, recebeu né, o Gayatri Mantra. ये दे देते बोले Jamin. वो भी संस्कार कर दे कोई संस्कार समझ नहीं Então, ele recebeu né, o cordão bramínico. तो गायत्री मंत्र जब करता ही नहीं तो पता ही नहीं है Então, ele recebeu o cordão bramínico, mas ele nunca cantou o Gayatri. वो भी इसके तात्पर्य से क्या है वो Então, ele não sabia qual que era o significado desse cordão bramínico. आम के पेड़ पर चढ़ गए E um dia ele subiu num pé de manga, आम तोड़ रहे थे foi pegar uma manga, né? और अकस्मात उनके पैर जो है E o que aconteceu? De repente, o pé dele escorregou. और पैर से तो वो नीचे गिरने वाला था E ele tava caindo, mas veja o que aconteceu, né? O cordão bramínico dele ficou enrolado assim, né, num galho. E aí, por isso ele não caiu. इसलिए आ रहे हैं वाह ये इतना दिन के बाद Aí ele, nossa, depois de tanto tempo, eu vou entender por que Gurudeva me deu esse cordão. ये वो किसने दिया बोले नाम को Ele me deu isso aqui pra proteger minha vida. भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद एक उदाहरण देते Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada ele dá esse exemplo आपको मिल no seu livro, né, o Pakya Upadesh. तात्पर्य से गुरु से दीक्षा मंत्र तो लिया Então, veja, दीक्षा मंत्र आदि जब नहीं करता ना गुरुदेव के साथ कोई संबंध है ना कुछ है então aquele que recebe Diksha Mantra de Guru, mas ele não canta os seus mantras, então na verdade ele não, मेरे मन na verdade ele não recebeu nada, né? Ele não tem nenhum relacionamento com o Guru nem com ninguém. Porque senão ele vai com outro Guru e outro Guru, então recebe mantra de outro Guru. E assim ele fica vagando. E assim ele não vai obter nenhum benefício. गुरु से जो मंत्र दीक्षा दी है Então, do Guru जप करना है que você recebeu, o mantra que você recebeu de Guru, você deve cantar adequadamente. Então, se você não cantar adequadamente, você nunca vai obter o fruto daquele mantra. क्या करना पड़ेगा Então, o que você deve fazer? ठीक ठीक से Então, você deve cantar adequadamente. मंत्र जप Então, você deve cantar adequadamente. देखो जो लोग सुकृति के बल पर Então, por isso, aquelas pessoas que elas vêm por conta do seu sukriti, दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करते हैं então eles não obtêm, né, Diksha Mantra. और जो सुकृति नहीं था Eles nunca se vão, né? Mas aqueles que vêm acidentalmente, वो क्या होता है então o que vai acontecer? आया राम और Do jeito, assim como eles vieram, eles se vão. और आएगा और चले जाएगा हैं? याद रखना क्या बोला Entendeu? Tem que lembrar. Ayaram, Gayaram. Então por isso é necessário है coletar Sukriti. इस सुकृति
कलेक्ट कैसे करें बोले गुरु वैष्णव E como que você vai coletar esse Sukriti por meio de Guru e Vaishnava, por meio do serviço a Guru e Vaishnavas? तब भगवत कथा E aí o que acontece quando esse Sukriti ele se condensa e amadurece, então você terá gosto por ouvir Bhagavad Gita. अच्युत सत्समागम इस संसार में भ्रमण करते करते Então, vagando nessa existência material, e quando você está próximo de ser liberado, né, dessa existência material, então você obtém satsanga. और कथा भी नहीं सुनेंगे महाप्रभु के साथ कौन थे Então, com Mahaprabhu, quem estava? क्या नाम महाप्रभु जिसको निकाल दिया था महाप्रभु के सेवा करते थे भट्टाचार्य के लड़के के साथ तो Kali Krishna. काला कृष्ण दास ये भी तो दिखा रहे हैं Então, Kala Krishna Das. काला कृष्ण दास स्वयं भगवान महाप्रभु के साथ ही था Então, Kala Krishna Das, ele और महाप्रभु ele servia diretamente o Mahaprabhu. Mas quando भ्रमण करने के लिए गए Mahaprabhu ele estava viajando para o sul da Índia, तो वहाँ पर कुछ भट्टाचारी लोग भट्टाचारी então tinha Gypsy. क्या है? Gypsy. Então, tinha os ciganos. उस जिप्सी में Então, सुंदर लड़की थी então tinha uma belíssima jovem कृष्णदास जी क्या हुआ? nesse grupo de ciganos. Então, Kala Krishna Das ele ficou apaixonado por essa cigana. E aí ele foi com esses ciganos. E aí Mahaprabhu ele viu e falou, cadê o meu seva? Onde está o meu servo? Ele não sabia onde estava. Então Mahaprabhu é Swayam Bhagavan. Então ele sabia que para onde ele tinha ido, वो भट्टाचारी जिप्सी tinha ido com esse grupo de ciganos. Então o que Mahaprabhu ele fez? जहाँ कोई जिप्सी लोग थे Ele foi até esse local onde os ciganos estavam. कृष्णदास की चोटी पकड़ करके E aí ele segurou Kala Krishna Das, né, pela sica. जिप्सी लोग थे E aí o que esses ciganos eles आक्रमण कर fizeram? Eles queriam atacar Mahaprabhu. Então Mahaprabhu manifestou uma lila muito bela. Então o que Mahaprabhu ele fez? Então ele fez com que todos esses ciganos eles vissem uns aos outros como se eles fossem Mahaprabhu. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a matar uns aos outros. E Mahaprabhu ele, né, trouxe o Kala Krishna Das daquele local. Levou, né, daquele local. भगवान के साथ रहने पर भी नहीं होता Então, Kala Krishna Das ele estava com o próprio Bhagavan, mas ainda assim ele, né, aconteceu isso com ele. और यदि हम सुकृति एकत्रित नहीं करें Então, se a gente não coletar a Sukriti, então o nosso bhajan não dará em nada. तो एक जन्म में क्या करना पड़ेगा Então, por isso que numa vida o que você deve fazer? सुकृति Você tem que coletar a Sukriti. सुकृति से जितने परिवार गुरु वैष्णव के हम सेवा करते हो Então, नहीं हमारी क्या सुकृति então na mesma quantidade que a gente se dedicar, né, no serviço a Guru e Vaishnavas, então isso, né, vai coletar o nosso Sukriti. इस संसार में भ्रमण करते करते Então, vagando nessa existência material, संसार से उद्धार की समय मिले então quando está chegando próximo, né, de se liberar dessa existência material, então você obtém sadhu sanga. कथा में रुचि E por se associar com o sadhu, então Bhagavat Ruchi, então gosto por esse Harikata ele acontece. इसलिए करते हैं Então por que os sadhus eles estão viajando? महज व्यक्ति जो भ्रमण करते हैं Então essas grandes almas elas viajam para liberar as pessoas dessa existência material. कार्य भक्ति नाम कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं। जाके महत्व की कृपा हमारी तमसा तो क्या है इस संसार की माया मोह जो Então essa existência material
संसार में जो माया मोह समझते हैं आसक्ति अटैचमेंट Então, apego por essa existência material. अटैचमेंट जो है कि जीवों के क्या करते हैं E atraídos por Maya, o que as pessoas. नकल लगा करके उठाते रहते बैठे A gente vai preso, né, pelo nariz, aqui nessa existência material. Então, o que deve ser feito? Ouvir Harikata, né? Se associar com o sadhu. हमारे हृदय में जो जितने भी हमारे ग्रंथि बने गांठ समय रस्सी नॉट Então, todas as amarras. ये अनेक जन्म की आसक्ति रूपी Então, ग्रंथि ये लगा हुआ काटो कैसे जाएगा खोल नहीं पाओगे então né, são nós em cima de nós, né? Nessa existência material. Então, como que você consegue, né? Desatar todos esses nós? बोले तलवार चाहिए क्या चाहिए Então, é preciso de uma espada. Ah, esse aqui é top. बच्चा कुछ है हाथ से खोल नहीं पाओगे Então, porque como você não vai conseguir desatar esse nó? Então, qual que é a melhor maneira, né, de soltar essa corda? É cortando a corda. और भी जो है ये क्या है ये तलवार और उसके दराज उसमें काम और उसमें बना ये मुक्त विषय ये लेकर सत्संग है কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের সংসার ভয়ের মুখ হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করে Então, Chaitanya Charitamrita ele fala. কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের যদি সংসার ভয়ের মুখ হয় ভয়ের মুখ समझते हैं इस संसार में हम Então, nessa existência material, जितने भी गांठ लगाते जाए इससे हमारे गांठ लगाया पहले विवाह बंधन करते हैं गांठ लगाए कि नहीं लगाए गांठ लगाया था सच बताओ एक विवाह के समय में बता então me fala, né? Uma vez eu tava fazendo um casamento. कितने देर लगा Então, quantas voltas você dá, né? सात पे लगा Em volta, né, do fogo, né? No casamento, 7 voltas. बोले सात पे लगाने से क्या होता है Então, com 7 voltas, o que acontece? Então, o que significa essas 7 voltas? Então, uma vez eu tava fazendo, né, o casamento. Então, ele falou assim, Maharaj. Então, falou, 7 vidas eu tenho que me casar? Ô, Prabhu! Ô, Jagannatha! 7 vidas eu vou ter que me casar? Então tem um vídeo. Com 7 vidas? Não acredito. Não, Maharaj. 7 é demais, faz um pouco menos. O Maharaj me fala. Essa é a primeira vez que eu tô me casando, é a 7ª vez. Me fala. Então não escuta, eu vou te falar. Então, ó, se for a primeira vez que vocês estão casando, então você vai ver que o casal são iguais 2 pombinhos. Não consegue ficar longe um do outro. Mas se o casal não para de brigar, então esse é o último casamento. Entendeu?
कौन सा चाहते हो? Então eu falei, o que você quer? अरे अच्छी तरह से उसके समझो। जिस संसार बंधन है माया बंधन। ये कहते हैं देखो संत महात्मा इसलिए आते हैं। Então por isso que os इसके बंधन को साधुस, क्या करने के लिए? खोलने के लिए। então o que ele vem? Ele vem desatar essas amarras. Então eles não vêm por nenhum outro propósito. भगवान के साथ जोड़ो। Então você deve se atar, você deve se amarrar a Deus, a Bhagavan. Então não estou dizendo para você abandonar nada. O que eu estou falando, você deve fazer com que tudo isso, né, que está preso com você, também estejam conectados, se estejam, né, ligados a Bhagavan. Então você deve, né, servir Thakuraji. Então isso também são amarras, bandhana. Por isso o Bhaktivinoda Thakur ele fala que então aquela casa onde esposo, esposa, filhos, todos eles estão servindo Bhagavan. Então essa casa não é a casa, essa casa é a própria Goloka Vrindavana. Entendeu? Então é assim como Goloka Vrindavana. Então por isso deve se tornar Grihasta, não Grihamedi. Então existem dois tipos, né? Grihasta e Grihamedi. Você entendeu? Então, o que significa um Grihasta? Ele vive na sua casa com a sua esposa e eles estão fazendo o que? Eles estão servindo Guru e Vaishnavas. Então isso é um Grihasta. Então esses Grihastas eles vão alcançar Goloka Vrindavana. Mais um Grihamedi. O que eles fazem? Medi significa o quê? Então vocês não sabem o que significa, né? Então para separar os joios do trigo, então tem um... Eita, pau. Então tem um bambu no meio para separar. E aí o que acontece? Fica uma corda amarrada. E aí nessa corda fica amarrada umas 3, 4 vacas. E elas ficam girando, né? Ficam girando. Então eles ficam girando ali em volta dela. इसलिए कहा जाता है देखो जब केवल अपने गृह की सब कुछ मान करके रह जाता है उसके कहा जाता है गृहमेधी कहा जाता है. Então, Grihamedi é aquele que tudo na sua casa gira em torno, né, para ele mesmo, para sua própria satisfação. Então isso é Medi. E Grihasta. Então você tem que entender claramente a diferença entre os dois. Então por isso, o que você deve fazer? Se tornar um Grihasta, não um Grihamedi. O que falou? Então se torne um Grihasta. E aquela casa, né, de um Grihasta, então essa casa é como Goloka Vrindavana.
मेरा बेटा Então aquele que vive, né, na sua casa, mas fica pensando assim, ah não, mas na verdade tudo aqui é para mim, para minha esposa, para meu filho. Então Bhaktisiddhanta Prabhupada ele dá um exemplo. एक व्यक्ति जो है एक वैष्णव था Então tinha um Vaishnava, जिसको पत्नी इतना विश्वास नहीं करता mas a sua esposa ela não tinha muita fé, né? बाजार में गए पति देव और बाजार से एक बड़ा Então o marido ele कठार समझते नहीं foi até कठार खरीद करके लाया। a feira e comprou, né, uma jaca bem grande. कठार 10 किलो ऐसे दूसरा Uma jaca de 10 quilos. जब लेकर के पका हुआ था E tava bem madura, né? तो घर में कितने आदमी हैं? E em casa quantas pessoas tinham? 2,5, né? और Então era o बेटा a es- बेटा के नाम था हरि esposo, o marido e um filho pequeno, um filhinho. तो पतिदेव कहने को देखो इतने बड़ा जो हम कठाल लेकर के आए तो हम लोग घर में तो 3 आदमी हैं। Então, né, o marido ele falou bem assim, ah, uma jaca tão grande, né? Tão grande, né, para só 3 pessoas, né? Então vamos levar isso, né, pros Vaishnavas, né? Distribuir isso pros Vaishnavas. A esposa falou o quê? वैष्णव सेवा का हम हर दिन कर रहे हैं। Todo dia a gente faz Vaishnava Seva aqui. Faz ou não faz? पुत्री कहने लगी देखो A esposa falou o quê? वैष्णव सेवा करते हैं बोले कौन वैष्णव है Então, como assim que Vaishnava? आमी वैष्णव Ela disse, eu sou Vaishnava, você é Vaishnava e o Hari também é Vaishnava. आमी वैष्णव Então eu sou Vaishnava. पत्नी एक पति O marido também é Vaishnava. हो गया तो Então 2. और उनके बेटा के नाम क्या है E o filho chama Hari. E o... वैष्णव हो गया Então, quantos Vaishnavas tem? 3. 3 वैष्णव होते कठल खाने पर है Então os 3 Vaishnavas conseguem comer essa jaca. आमी वैष्णव वैष्णव आर वैष्णव अरे 3 वैष्णव होते कठल खाने पर इसको देने की जरूरत नहीं है Não precisa dar pra ninguém não. Os 3 Vaishnavas dessa casa conseguem comer essa jaca. Então isso é o quê? Griha Medi. वैष्णव कैसे होता है Então Vaishnava, उदार चित्त वाले como que é um Vaishnava? Ele é generoso. हैं कैसे होता है बताओ Então como que é um Vaishnava? Udar. हैं जो आगे सबको दे सबको Então- खिलाओ Então ele dá pra todo mundo assim, né? जैसे Tu, que, महाप्रभु assim como Mahaprabhu. महाप्रभु के क्या क्या कहा जाता Então o que é que o Mahaprabhu? है उदार्यमय विग्रह Ele é Audarya Mai Vigraha. नमो महावदन्नाय प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने इसके महाप्रभु उदार्यमय भगवान चैतन्य महाप्रभु Então o Mahaprabhu ele é a personificação da magnanimidade e da munificência. सबको प्रेम दे Então o Mahaprabhu ele deu दिया कि नहीं दिया prema pra todos. Deu ou não deu? इस समय आए Você conseguiu? Não conseguiu. É porque você não veio. Então, agora que se você vir, você vai receber. Então quando o Mahaprabhu ele estava na sua lila manifesta, Prakat Lila, então ele deu prema para todos. Então por isso ele é Mahavadanaya. कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने देखो महाप्रभु कैसे उदार्यमय Então Mahaprabhu, como ele é a personificação da magnanimidade e da munificência. विचार ना करिए महाप्रभु इस अवतार में विचार नहीं करे कोई योग्यता है Então Mahaprabhu ele जाने तक तारे दे não é como é que fala, discriminou quem era qualificado e quem não era. तो सामने आ जाते इसलिए महाप्रभु की क्या कहा जाता है Então por isso Mahaprabhu ele é उदार्यमय Audarya Mai Vigraha. बोले कृष्ण भी तो प्रेम दिया Então Krishna ele também distribuiu o prema, इसके लिए उदार्य नहीं कहा गया mas Krishna ele não é Audarya, माधुर्यमय विग्रह ele é Madhurya Mai Vigraha.
कृष्ण जो प्रेम दिया कहाँ पे केवल वृंदावन और आपने कोई करो बाहर नहीं Mas por que Krishna ele não é, né? Ele apenas distribuiu prema para os seus associados em Vrindavana, né? Apenas para os seus associados. Mas Mahaprabhu, सबको प्रेम करना है वृंदावन का ele distribuiu prema para todos, dentro e fora de Vrindavana. Quem quer que ele tenha visto, ele distribuiu o prema. Então veja quão misericordioso Mahaprabhu é. महाप्रभु दिया कि नहीं दिया Ele deu ou não deu? इसलिए महाप्रभु ने नमो महा Por isso, Mahaprabhu ele é Mahavadanaya. महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने उदार भक्ति होनी चाहिए जो विचार नहीं करते प्रदान करके दे Então, Mahaprabhu, então aquele que é generoso, magnânimo, ele distribui. इसलिए भक्ति सिद्धांत Então, por isso, o Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, एक पासपोर्ट में लेकर no comentário desse shloka, ele fala: के समय हो जाता है तब वो सत्संग में आकर के बैठते हैं então aquele que está próximo de ser liberado, então ele महात्मा के se senta em sadhusanga e ele escuta dos lábios de lótus और कथा में रुचि do sadhu com muita avidez, o Harikata, com muito gosto. इसमें बहुत सुंदर कथा है बाबा आपने बोल Então já acabou o tempo, mas esse shloka é muito belo, né? कितने वर्ग होता है 5 वर्ग होता है Então quantos संस्कृत में então em sânscrito existem, são como, não sei como explicar, mas são como 5 वर्ग vogais: Pavarga, चौवर्ग Chavarga, são os grupos do alfabeto. Não tem nada similar em português, não. Sei lá, é algo como vogais e consoantes, mas só que eles têm, eles vão ter diferentes categorias. Vai ter Pavarga, Pa significa Parisham, significa trabalhar duro. कठोर परिश्रम करते हैं कि नहीं करते Isso é uma dessas categorias. कितने पसीना Então, nesse mundo material, o que acontece, né, depois de trabalhar, você precisa trabalhar duro, né, para conseguir um pouco de dinheiro. Então, na Índia, você consegue entender isso facilmente. ये तो गवर्नमेंट को देते Que o governo, né, dá alguma coisa. सरकार दयालु नहीं है थोड़ी बहुत काम जो करते हैं उससे निकाल देते हैं सरकार कहाँ से देगा O Prabhu falou que o governo é muito generoso. Aí Gurudev falou assim: não, na verdade o governo tá tirando o dinheiro de quem tá trabalhando e tá dando para quem não tá trabalhando. O governo vai tirar o dinheiro da onde? Então quem tá trabalhando tá pagando imposto. Então Pa vem de Parishram, que significa trabalho duro. के बाद क्या आ जाता है आ जाता है कौन है Depois vem Fa, Pa, Fa. ट्रेन निकालते रहे Então Fa é de काम करते करते espuma. Então assim como um burro, né, ele trabalha e a boca dele faz essa espuma. और फिर इसके बाद आता है E depois o que vem? Va. शरीर में Va significa कष्ट होता है beta, que é como muita dor. Então você vai ficar dolorido. Você fica dolorido depois de trabalhar duro. रात में ठंडी लग जाए इतना दर्द होता है कि बम लगा के कैसे ये रसी है और भगवान है सबसे बड़े भाई क्या है E depois Bha, que é Bhai, que é medo. Medo, qual que é o maior de todos os medos? A morte. भगवान Ah, então Bha de Bhai, que é medo. और अंतिम में क्या होता है E no final de tudo o que acontece? Ma, que é o quê? Mritu, a morte.
Esses todos são os grupos. उसके काज में बड़ी है ना बी माने Então, em inglês é body, né? Que é B-O. Então, B é de nascimento, birth. ओ O बी ओ बी ओ डी डी coitado ओ desse लेकर आएगा americano. पहले जन्म हुआ जन्म के बाद क्या होता है Então, primeiro, बढ़ते रहना वो ले जाए birth. Então, vem nascimento. O, né? De old, de velhice. इतने ही कलर करो D de doença, disease. कलर करते कि नहीं करते Why? मैं बात कर रही सर De Maharaj. ये बताते नहीं है ये वाले सब लोग करते हैं। चलो किंतु बुढ़ापा तो आएगा कि नहीं O Gurudeva falou bem assim, a velhice, né? Chega pra todo mundo, né? O cabelo começa a ficar branco, mas todo mundo pinta o cabelo, né? क्या हो Aí, गया aí o Prabhu falou bem assim, todo mundo pinta o cabelo, mas ninguém fala que pinta. Então, D de doença. रोग आ जाता है Então, quantas doenças vêm na velhice, né? रोग है Você tem alguma doença? जी Tem alguma doença? है कौन सा है Que doença que você tem? कुछ भी नहीं ये बोलते कि कोई रोग ही नहीं Pata nem que इसको भी पहले ही बोल दिया देखने से पता चलता है Gurudeva tá perguntando. Perdão, esqueci tudo. बी हो गया बी माने क्या बताए Quem tem doença? और वो माने Então, B de ओल्ड एज birth, nascimento. O de old age, de velhice. D de doença. इसके बाद क्या आ जाता है Ai. Então, doença. इदम शरीरम व्याजिनम मंदिरम Então, जीवने जिसके então, não existe uma pessoa que não tem nenhuma doença. इदम शरीरम Porque esse corpo. व्याजिनम मंदिरम इस शरीर के व्याधि के मंदिर है Então, esse corpo, ele é कौन रहता है o, भगवान रहते हैं और हमारे शरीर में कौन é रह o रहे हैं templo do quê? व्याधि Templo das doenças. रोग जरा बराबर Bheda Mandiram. वृत्त का भाग लो भक्त को भाग लो विराम से वही न खाता जितने की उम्र बढ़ते जाए रोग व्याधि यहाँ करके और भी Então, doenças, né? Mazelas, elas todas viram. काम हाथी हो जाए सर हाथी समझते कि नहीं? हाथी Então, Hati. मैं पहले था Então, eu era assim. हाथी Hati. अभी नहीं है क्या होता है É porque o rim dele tem um humor, você teria a adquirir também, que não tem graça. Então, Hati. Então, eu era assim. E Y, né? De body, B-O-D-Y, é de Yamaharaj. Então, depois da doença, quem vem? Vem Yamaharaj. Ele virá. Ele vem te pegar. Vai pegar todo mundo. Você fica rindo, mas ele vai te pegar. सब चित्रगुप्त की सब कॉपी में सब लिख रहे हैं चित्रगुप्त का Então, o Chitragupta tem todas as anotações de você. Quem que é o Chitragupta? Ele fica tirando foto de todo mundo, tá gravando todo mundo. सीसीटीवी लगा हुआ है Pega. Todo mundo tá com a câmera oculta, né? Câmera escondida. Câmera de vigilância, 24 horas. इसमें देखो भाई राम को वर दो Então, por isso tá. Bhavapa Vargo. कि हम क्या करें भगवान की कथा श्रवण करते समय और Essa linha, eu sei. Então, por isso,
se você senta, escuta, né, Harikata, e você faz, né, o seu bhajan, então você vai ter realização. Então a autorrealização é a melhor realização. Então você precisa realizar. E se não é só Ayaram, Gairam, né? Do jeito que veio, vai. Bhaja Govinda. O Gurudev tá falando, né, que já tá na hora de acabar, o dono da casa tá brincando, né, falando assim, não, pode ficar o tempo que você quiser. Aí o Gurudev perguntou pra ele bem assim, mas eles não vão, né, você não vai servir prachado pra todo mundo? Aí ele falou bem assim, não, nem cozinhei. Aí o Gurudev falou bem assim, como assim? Como assim, não? Ele tá brincando com o Gurudev assim, né. Aí ele falou, não, amanhã é feriado. Aí o Gurudev falou, mas já são 10h30. Jai Radhe Jai Krishna. Cantando aqui, maravilhoso, né? Ele fala muito bem, na moral. Ele sabe, era só paulada. Uma coisa amarrando na outra assim, ó. Nossa, Ele já aí canta, né?